Meu nome é Malek, fundador da PF Investimentos. Nesse vídeo eu quero discutir se ter dívida é uma coisa boa ou não, né? E para começar a conversa, né, o que leva a gente a ter esse debate? É o seguinte, você vê empresas gigantescas com um caminhão de caixa, como é o caso da Disney, por exemplo, e você se pergunta, pô, ela tem um caminhão de caixa, por que ela não paga a dívida? Tipo, é uma coisa lógica, qualquer ser humano, pelo menos pessoa física, ou que eu ainda não assistiu esse vídeo, pensaria, né? Pô, por que não pagar a dívida, né? E nesse vídeo a gente vai ver por quê, né? E por que isso daí não faz sentido. E já vou adiantar logo que o principal motivo pelo qual isso daí não faz sentido é o custo de capital, como a gente vai ver, tá? Então, vamos lá. Por que não pagar a dívida, né? Porque esse daqui é o exemplo da Disney. A Disney tem quase 18 bilhões de dólares em caixa. Entendeu? Eles estão fazendo o que com esse dinheiro? Eles podiam pagar a dívida. Ah, eles têm 58 bilhões de dívida. É suficiente para pagar a dívida? Não. Mas assim, pô, paga, né? Você tem 17 bilhões em caixa, sentado. Por que não pagar? Né? Então vamos lá. A gente tem o custo de capital da Disney. E para quem está acompanhando o canal, vocês sabem que a gente está fazendo uma análise detalhada da Disney passo a passo. Esse vídeo ele não está dentro da série, mas é quase que um spin-off, né? Então vamos lá. Olha isso daqui. O custo de capital próprio basicamente é o custo de oportunidade, tá, do acionista. E o custo de capital de terceiros é o custo da dívida. Tá? É o custo que aquela dívida traz para a empresa, tá bom? Então você pode ver que o custo de oportunidade do acionista é muito mais alto, muito mais. Então é por isso que eles se endividam, né? E se você está olhando para isso aqui e pensa, poxa, é muito mais barato, então eu não vou ter nenhum capital de acionista, eu vou viver só em dívida. E aí também não é bem assim. E é aqui que a gente vai ver que, na verdade, essa discussão de quanto dívida você tem que ter é um trade-off, tá? Porque sim, certamente o capital de terceiros é muito mais barato. E além disso, existe um benefício fiscal, tá? Que é um outro detalhe. O juro da dívida, ele conta como custo, né? Como despesa no seu DRE. Ou seja, você consegue abater disso aqui dos seus lucros. Isso significa que você vai pagar menos imposto, porque, veja, agora que você tem um juro para pagar, o seu lucro é menor. Sendo assim, você vai pagar a mesma alíquota de imposto, vamos supor, 25%, então você vai pagar menos imposto. Pensa bem, se você é uma empresa que lucra 100, e você não tem nenhuma dívida, você vai pagar 25 de imposto. Tá? Você vai pagar 25%, então 25 vai ser tributado. Agora, se você tem uma empresa, você lucra 100, pagou 10 em juros e amortização da dívida. Agora você tem 90, você vai pagar 25% acima de 90, aí não sei quanto dá. Enfim, mas vai dar alguma coisa menos, tá? Vai dar menos do que você pagaria se você não tivesse nenhuma dívida. Então você ainda tem isso. Você paga menos imposto e é muito mais barato, como a gente está vendo, só 1,8%. Tá? E aí, como é que a gente calcula isso? Bom, se você quer aprender a calcular, você tem que assistir o outro vídeo da Disney, onde a gente entrou em detalhe de cada conta, tá? Eu não vou fazer essa conta nesse vídeo, mas eu vou deixar aí na descrição. E isso aqui é o seguinte, tá? Aqui o que eu estou falando é o seguinte, ó, para 10% de dívida, eu tenho um certo beta. E o que é o beta? É como eu faço a medição do risco, o risco para o acionista. Então eu tenho um custo de capital para o acionista. Dado que eu tenho pouca dívida, o Moody's, né, lembra? A agência de rating, ela vai me avaliar com pouco risco, um spread muito baixo. E aí eu tenho um determinado custo da dívida, um determinado custo de capital de terceiros e um WACC. E quem assistiu outro vídeo vai saber o que é. Então, o que é o custo de capital total? Tá? Então, isso daqui. Se você for ver, quanto mais eu aumento a minha dívida, mais arriscado a empresa fica. Olha como o beta está crescendo. E o que acontece também é que mais o custo de capital aumenta aqui, mais aumenta o spread corporativo e mais vai aumentando o valor da dívida também. Mas veja que quanto mais dívida eu acrescento, mais relevante é a coluna do KD, tá? Que é o custo da dívida. E mesmo ela aumentando, ela ainda é bem menor sempre do que o custo de equity. Até um ponto que, mesmo que ela seja mais barata, você está acrescentando um risco que não compensa. Entendeu? Veja, por que eu não posso ter uma companhia só em dívida? Porque ela vai ser extremamente arriscada e vai quebrar, entendeu? Então não faz sentido.
tá bom? Então você vê aqui que existe um ponto ótimo, ó, 6,19, aí abaixou, 6,10, aí abaixou, 6,6 e abaixa ainda mais, 5,98, mas a partir daqui está subindo. Então não funciona, tá? Então você vê que existe realmente um ponto ótimo. E aí a gente consegue ver isso daqui por essa curva, né? E isso daqui, veja, é basicamente a mesma coisa, tá? Eu só peguei aqueles dados e botei num gráfico. Ó, 10%, 20%, 30%, 40% de endividamento em relação ao patrimônio é o ponto ótimo para a Disney. E pasmem, esse é realmente o endividamento que a Disney tem hoje, 40%. Se você... De novo, eu vou ficar fazendo referência a outro vídeo, porque eu acabei de gravar. Mas enfim, se você for ver, a Disney ela tem exatamente 40% de financiamento em dívida e 60% em equity, que dá um custo capital de 5,98, que é exatamente esse ponto. Então, o CFO da Disney e a equipe lá de finanças, eles estão, com certeza estão ligados nisso aqui, tá? Só quem não está ligado é você. Então, assim, eles estão ligados, porque eles estão mantendo por aqui o endividamento da empresa e não é de bobeira. Ou seja, eles têm quase 18 bilhões em caixa e não é à toa. Eles estão vendo isso, eles sabem que não vale a pena pagar. E se a Disney tivesse nenhuma dívida, faria sentido para eles se endividar e pagar dividendo, justamente por isso, tá? Isso daqui aumenta o valor da empresa. Quanto menos você tem de custo de capital, mais a sua empresa vale, tá entendendo? Então, mesmo se a empresa não tivesse nenhuma dívida, você precisa consertar essa situação. Seria recomendado a empresa pegar dinheiro emprestado, pegar esse dinheiro que ela pegou emprestado e pagar dividendo para os acionistas, só para corrigir essa questão do custo de capital. Você tem um custo de capital aqui elevado, na casa dos 6,20, só porque você está com medinho da dívida, é uma coisa ruim, tá? Isso daqui não é uma boa gestão de uma empresa, tá bom? Não é uma boa gestão. Então, agora, obviamente que eu estou falando isso aqui de empresas, tá? Não é para pessoas. Você não se endivide, tá? Isso é uma coisa imbecil, até porque você nem tem acesso a dívidas baratas como empresas como a Disney, tá? O motivo delas terem acesso a esse tipo de dívida tão barata, né? Quase menos de 2% ao ano, né? Não era isso? Menos de 2% ao ano, porque elas são empresas muito confiáveis. Não é o caso de pessoas físicas, mas para empresas faz sentido sim ter dívida, e é recomendado que tenha. Tá? Quase nenhuma empresa faz sentido não ter nenhuma dívida. A gente pode entrar nisso em alguns outros detalhes, existem umas questões de opcionalidade, mas é um assunto bem mais técnico, é muito interessante, vai vir vídeo sobre isso eventualmente, mas primeiro a gente está cobrindo os básicos. Então, por esse vídeo é isso, espero que você tenha aprendido alguma coisa, e valeu!